Olá, bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Entre os vários momentos da aviação mundial, o dia 24 de março de 2015 entrou para a história por um triste motivo. Durante um voo da Espanha para a Alemanha, o copiloto de um Airbus aproveitou o momento em que o capitão estava fora da cabine para tomar o controle e dar início a um plano suicida. Ele travou a porta e ficou em silêncio absoluto, sem responder aos gritos do outro lado ou tráfego aéreo. E depois de 30 minutos de voo, a aeronave colidiu com os Alpes franceses, causando a morte das 150 pessoas a bordo. O que levou esse homem a fazer isso? E o que aconteceu que fez com que ninguém conseguisse impedi-lo? A história padrão sobre esse desastre aéreo começa com a decolagem do voo 4U-9525 do aeroporto de Barcelona, na Espanha. Só que, ao investigar um pouco mais o incidente, descobrimos que a história, na verdade, teve início um pouco antes. A partida do Airbus A320-211 estava programada para as 9h35 do dia 24 de março de 2015, mas o avião só parou no portão de embarque 26 minutos depois do horário de partida. Quando os passageiros finalmente entraram na aeronave, o avião andou pela pista e decolou em direção ao mar Mediterrâneo para fazer o percurso até Düsseldorf, na Alemanha. Direto da cabine do voo, o capitão Patrick Sandenheimer se desculpou pela demora na partida e disse que tentaria compensar o tempo no trajeto. Por ter mais de 6.000 horas de voo e 10 anos de trabalho em companhias aéreas alemãs, Sandenheimer era considerado um veterano. Inclusive, ele e a tripulação tinham acabado de fazer a mesma rota, só que o percurso inverso, da Alemanha para a Espanha. Pouco tempo depois, o capitão disse a Andreas Lubitz, o copiloto, que não foi ao banheiro antes do embarque, dando a entender que precisaria ir em algum momento da viagem. Como resposta, Lubitz disse apenas: vá a qualquer hora. Nada de estranho até aí, não é? Foi então que, quando o relógio marcou 10h27, o avião atingiu 11.600 metros de altura, o correspondente à altitude de cruzeiro. Sandenheimer estava se preparando para ir ao banheiro quando disse ao copiloto que começasse a preparar o pouso, ou seja, verificar o funcionamento do trem de pouso, clima, condições do aeroporto e os níveis de combustível. A questão é que a resposta de Lubitz foi um tanto quanto, digamos, obscura. Depois da ordem do capitão, ele respondeu: com sorte, nós veremos. Se Sandenheimer percebeu que havia alguma coisa estranha na forma que o copiloto disse, não há como saber. O fato é que ele não retrucou e 1 minuto depois saiu da cabine para ir ao banheiro. Foi nesse exato momento que Lubitz viu a oportunidade de começar o plano. A primeira coisa que o copiloto fez foi travar a porta da cabine através de uma chave próxima ao seu banco. Com isso, nem mesmo o código de segurança de Sandenheimer poderia abrir o compartimento. Em seguida, depois de Lubitz desligar o piloto automático para fazer o avião deixar a altitude de cruzeiro, a aeronave começou a descer a cerca de 17 metros por segundo. Para os passageiros, acredita-se que essa mudança não tenha gerado muita preocupação. Entretanto, é provável que eles tenham sentido uma diferença na pressão e uma leve queda. Só que o mesmo não pode ser dito do controle de tráfego aéreo da França. Os funcionários perceberam a mudança não autorizada de altitude e tentaram entrar em contato com o avião, mas Lubitz não respondeu. 3 minutos depois, foi a vez de Sandenheimer voltar e tentar entrar na cabine. Depois de digitar seu código e ver a opção negada, ele bateu na porta e pediu para que o copiloto a abrisse. Mas nada aconteceu.
Lubitz conseguia ver o capitão por uma pequena tela dentro da cabine que transmitia imagens de uma câmera de circuito fechado. Sondheimer achou estranho e começou a bater na porta. E quando não teve nenhuma resposta, passou a gritar para Lubitz: "Pelo amor de Deus, abra a porta!" Quando a aeronave chegou a 7.620 metros de altura, os passageiros sentiram a queda e entraram em pânico. Enquanto isso, o capitão pediu para que um comissário de bordo fosse até a parte de trás do avião buscar um pé de cabra para que ele tentasse abrir a porta. Mas nem isso funcionou. À medida com que o avião perdia altitude, Lubitz continuou em silêncio, apenas escutando Sondheimer pedindo para que ele abrisse a porta. Foi então que, em meio aos gritos e barulhos de alarme, o avião atingiu os Alpes a 648 quilômetros por hora. Entre as 150 vítimas estavam passageiros de mais de 10 nacionalidades, incluindo 16 estudantes e 2 professores de uma escola de ensino médio alemã. Assim que a equipe de resgate chegou ao local dos destroços, foi possível perceber que a aeronave havia se desintegrado e, por causa disso, os investigadores chegaram à conclusão de que a morte de todas as pessoas foi instantânea. Além disso, uma vez que as caixas pretas foram recolhidas, ficou claro que o copiloto, Andreas Lubitz, intencionalmente travou a porta da cabine e desligou o piloto automático para fazer a manobra suicida. A única questão que a investigação precisava descobrir era por quê? Por que uma pessoa faria uma tamanha atrocidade? Para responder essa pergunta, nós precisamos olhar de perto a vida de Andreas Lubitz. Desde pequeno, ele sempre teve vontade de trabalhar com aviação. Filho de alemães, um banqueiro e uma professora de piano, Lubitz fez a inscrição para entrar na academia de voo da empresa de aviação Lufthansa, assim que acabou o ensino médio. Ele foi aceito e, em setembro de 2008, deu início ao treinamento. Só que apenas alguns meses depois, suspendeu as aulas quando foi diagnosticado com depressão profunda que envolvia até mesmo pensamentos suicidas. O psiquiatra responsável pelo tratamento indicou antidepressivos e afirmou que o episódio tinha a ver com a alteração da rotina na vida do jovem. A mudança de cidade, o distanciamento dos pais e o novo ambiente fizeram com que ele desenvolvesse um grande medo de fracasso. Foi então que, em julho de 2009, apenas alguns meses depois do início do tratamento, o psiquiatra disse que o episódio depressivo de Lubitz estava resolvido e pediu permissão para o seu retorno ao treinamento. O que foi decidido era que ele deveria fazer testes regulares por causa da depressão. E foi exatamente isso o que aconteceu nos anos seguintes. A volta para a escola da Lufthansa se deu em agosto de 2009 e Lubitz só conseguiu o trabalho de copiloto na Germanwings em junho de 2014, depois de alguns anos estudando e trabalhando como comissário de bordo. Olhando de longe, as coisas até pareciam normais. Entretanto, alguns meses antes do desastre, o psiquiatra de Lubitz concluiu que a depressão havia retornado e, portanto, ele deveria parar de voar. Só que, ao invés de relatar isso à empresa, ele escondeu a opinião médica e agiu como se tudo estivesse bem. Mas definitivamente não estava. Quando o apartamento de Lubitz foi investigado, as autoridades encontraram evidências de que ele estava tomando remédios controlados e o histórico de seu tablet continha pesquisas de maneiras de tirar a própria vida. Entre as buscas na internet estavam formas de produzir monóxido de carbono, ingerir gasolina e até mesmo qual veneno mata sem causar dor. Acredita-se que tudo isso estava ligado a um problema psicossomático que Lubitz carregou durante anos. Por exemplo, antes do Natal de 2014, ele passou a ter certeza de que estava ficando cego. Isso o fez visitar vários oftalmologistas e neurologistas em busca de uma solução.
Só que nada de errado foi localizado. Mas como ele alegava estar vendo flashes, listras e insetos voadores, nenhum diagnóstico o convenceu do contrário. A médica da família chegou a diagnosticá-lo com psicose emergente e sugeriu que ele desse entrada em uma clínica psiquiátrica, mas Lubitz ignorou o pedido e continuou trabalhando. No dia 20 de março de 2015, ele fez pesquisas na internet sobre mecanismos de travamento de um Airbus A320. Hoje em dia, é possível ver que, por baixo dos panos, o plano estava sendo traçado. Mas, naquela época, tudo parecia normal para as pessoas ao redor. Tanto o piloto do voo 9525 quanto a namorada de Lubitz disseram que o rapaz parecia normal antes da viagem e até mesmo antes do voo partir. Somente depois do desastre que a companheira dele se lembrou de uma coisa dita por Lubitz um ano antes. Um dia vou fazer uma coisa que mudará todo o sistema e todos se lembrarão do meu nome. Não é possível saber se o plano do copiloto era tão antigo assim. Mas é fato que, horas antes do desastre, ele já estava testando as possibilidades. Veja, acontece que a caixa preta mostrou que no voo anterior, Lubitz aproveitou o momento em que o capitão estava fora da cabine para desligar o piloto automático e ligá-lo de novo rapidamente antes que algum controlador de tráfego percebesse. Em meio à tristeza do desastre, companhias aéreas e autoridades de aviação de todo o mundo mudaram as regulamentações e passaram a exigir que 2 pessoas estejam dentro da cabine em todos os momentos do voo. Nós, da Fatos Desconhecidos, lamentamos as perdas dessas vidas e gostaríamos de incentivar você a procurar ajuda caso esteja passando por um momento delicado. Não deixe de falar com as pessoas ao seu redor. E, claro, lembre-se sempre que o Centro de Valorização da Vida está disponível para ajudar. Basta ligar 188 188 ou buscar por um atendimento online. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!